o anjo disse a João sobre a besta com 7 cabeças e 10 chifres, que é a mesma besta do mar, no capítulo 13. Então, muita atenção. A besta de 7 cabeças, no capítulo 13, é a mesma besta que vai aparecer no capítulo 17. Nessa descrição, ele diz que a besta era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. Ele continua dizendo que as 7 cabeças são 7 reis, dos quais caíram 5, um existe e o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem que durar pouco. Mas a besta que é, não é, é o 8º rei. Procede do 7 e caminha para a destruição. Vou falar sobre Daniel, capítulo 7. A profecia correspondente é de Daniel, capítulo 7. Em Daniel, capítulo 7, repare um detalhe interessante. A besta tem 10 chifres, que corresponde a 10 reis. Agora vamos lá. Vamos entender bem aqui. Veja. Apocalipse, a besta do Apocalipse é a mesma besta de Daniel. Só que em Apocalipse ela tem 7 cabeças, que são 7 reis, certo? Em Daniel ela tem 10. Só que, quando fala dos 10 reis, tem um detalhe. Deixa eu ver aqui. Essas profecias parecem indicar os mesmos acontecimentos da era romana. Daniel, escrevendo 600 anos antes de João, falou de 11 imperadores que viriam de Roma, porque ele disse 10 chifres. A besta é aquele que vai fazer guerra com os santos, é o 11º rei, certo? João, vendo mais claramente que 3 deles nunca estabeleceram claramente seu poder, vê somente 8, ou seja, 7 cabeças, 7 reis, e que a besta que era, não é? O 8º rei. Então, preste atenção a esse detalhe aqui. Deixa eu colocar aqui. Aqui, ó. Daniel, a besta tem 10 chifres, 10 reis. Apocalipse, a besta tem 7 cabeças, 7 reis. Onde estão os outros 3? Estão aqui, ó. Dessa guerra civil, Otto, Galvan e Vitélio. Eles são retratados lá em Daniel? Sim, são. Exatamente aqui, ó. Deixa eu ver se ele fala. Ok, ó. 3 deles nunca estabeleceram claramente seu poder. São os chifres que são arrancados. Então, abra aí sua Bíblia, Daniel, capítulo 7. Daniel, capítulo 7. Vou ter qual versículo, certo? Versículo 7. Daniel, capítulo 7, versículo 7. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso, sobremodo forte, o qual tinha grande dente de ferro. Ele devorava, fazia em pedaços, pisava aos pés e suspirava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Mas veja, o versículo 8. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que desse chifre havia olhos como de homem, e uma boca que falava com insolência. E o que é que ele fazia? Veja o versículo 11. Então eu estive observando por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferira. Estive olhando e vi que o animal foi morto e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Ele vai falar sobre esse pequeno chifre ainda. Ele vai dizer aqui, ó. Versículo 21. Veja o versículo 21. Eu olhava e eis que esse chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra ele. Daniel, já nessa época, preveu que desse
pequeno vai crescer. Quando esse chifre pequeno aparece, os 3 chifres são arrancados, certo? Todo mundo pegou aí? Então, Daniel, a besta, tem 10 chifres. Mas aí surge um pequeno chifre. Quando ele surge, 3 chifres são arrancados. E este chifre cresce, e ele se torna poderoso, e Daniel vê que ele persegue os santos. Apocalipse a besta não tem 10 cabeças, tem 7 cabeças. Certo? Então, onde estão os 3 de Daniel que foram arrancados? Então, veja bem. Vamos voltar para cá. Aqui, ó. Quando esses reis, esses generais tentaram ser imperador, tentaram tomar o rei, Otto, Galba e Vitélio, eles foram arrancados quando? Com a chegada de Vespasiano. E adivinha quem chegou junto com Vespasiano? Vespasiano, ele tinha mais ou menos certo. Ele era um general muito experiente, já tinha ganhado muitas batalhas. Ele tinha um grande respaldo, um grande conceito em toda Roma. É tanto que eles viram que ele era o único homem capaz de controlar aquele império, de dominar aquele império. Certo? Ele tinha 2 filhos. Ele tinha 2 filhos. Sabe quem eram 2 filhos de Vespasiano? Tito e Domiciano. São 2 filhos de Vespasiano. Por que Domiciano, Daniel, é chamado de chifre pequeno? Ele não é rei. Ele é um chifre pequeno. Mas quando chegou a família de Vespasiano, esses reis foram depostos. Galba, Otto e Vitélio não prevaleceram. Então chega a família de Vespasiano, ele vem com um chifre pequeno. Quem é ele? Domiciano. Chifre pequeno ainda não é rei. Mas ele vai crescer, vai se tornar poderoso e vai fazer guerra contra os santos. Exatamente, o que é que vai acontecer? Tito só fica 2 anos, e aqui ele se torna rei. Agora aí ele vai fazer o quê? Exatamente o que Daniel profetizou: guerra contra os santos, contra a igreja, que vai se recusar a adorá-lo. Ele vai se sentir desonrado, desrespeitado como rei. Todo mundo participa da adoração. Por que vocês não querem participar? Vocês se acham melhor que os outros? Então, vai sair um decreto de morte aos cristãos. Então, aqui está a relação com Daniel, capítulo 7. Depois, se tiver oportunidade, você pode fazer a leitura completa desse capítulo do livro de Daniel, que profetizou a chegada desse império, o 4º império, né? O Império Romano. Quando foi que Daniel escreveu isso? E quem era o regente na época? Na época que Daniel escreveu o capítulo 7, se você abrir aqui no versículo 1, Daniel capítulo 7, versículo 1, olha aí. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia. Como é que Daniel pode prever todos esses acontecimentos, com tantos detalhes? Ele escreve na época da Babilônia. Belsazar foi o último regente da Babilônia. Depois viria o Império Medo-Persa, que veio o rei Ciro, que libertou os judeus. Depois ele viria o Império da Grécia, Alexandre o Grande, os 4 generais. Só depois é que viria o Império Romano. E só depois de uma certa época, que ia chegar na época do imperador Vespasiano, Tito, e aí se cumpre a profecia de Daniel. É por isso que quando você vai para o final de Daniel, abre aí no capítulo 12, Daniel capítulo 12, veja o que ele vai dizer aqui no versículo 4. Daniel capítulo 12, versículo 9. Daniel capítulo 12, versículo 9. 4 também, mas eu quero ler o 9. Ele respondeu, o anjo: vai, Daniel, porque essas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Não é? Essas palavras estão encerradas e seladas. Lembra de Apocalipse? Foi o que ele diz no final? Não seles a palavra dessa profecia. O tempo está próximo. Agora, para Daniel, ainda ia ser longe de passar ainda muitos reis. Então, o que é que ele diz? As palavras estão seladas, porque aí o cumprimento ainda seria lá para o final da época do Império Romano. Então, vamos entender essa parte. Eu vou pegar aí a
A conta é matemática, são boa aí. Então, aqui ó, Daniel, escrevendo 600 anos antes de João, falou de 11 imperadores que viriam de Roma. No caso 10, quem é o 11º? O 8º rei lá de Apocalipse Domiciano. João, vendo mais claramente que 3 deles nunca estabeleceram claramente seu poder, vê somente 8. No caso 7, né? Depois 8. A tabela do papel relaciona essas duas profecias com os nomes dos imperadores romanos até Domiciano. Independentemente da identificação específica de figuras históricas, esse texto torna claro que João escreveu durante o intervalo entre os dois períodos de perseguição. João escreveu no período de intervalo entre a de Nero, que já tinha acontecido, e a de Domiciano, que estava para acontecer. Nesse intervalo, João recebe a sua mensagem. Jesus queria que seus seguidores se preparassem para as provações que haveriam na vida. Qual é a marca da besta? Lembra lá em Apocalipse capítulo 13? Autores e pregadores sensacionalistas fazem fortunas mascateando suas incríveis interpretações da marca da besta. Já teve Papa, já teve Reinaldo Saddam Hussein, já teve Ayatollah Khomeini, já teve o Papa não sei quantos. O pessoal sai doido aí querendo achar que é o anticristo, né? Quando nos recordamos que o Apocalipse é um livro de símbolos, não há razão para querer interpretar essa marca como uma marca literal de um número literal mau. Um livro de coisas que iam acontecer perto ou do tempo de João, não há razão para termos medo da marca da besta específica que está por vir. Esses versículos nos dizem que o número simboliza o poder da besta sobre os homens, até o ponto de evitar que aqueles que não adoram a besta do mar façam negócio de compra e venda, como de fato aconteceu. Aqui, ó. Depois da morte de Nero, correram rumores durante décadas de que ele estava voltando. Historiadores como Tácito e Suetônio, eram historiadores romanos, se referem a essa ideia de que Nero ressurgiria de algum modo. Então, até nisso o Apocalipse pegou esse detalhe, né? Havia entre os romanos essa crença, né? Olha, Nero está voltando, porque todo mundo sabia que Nero foi bem louco, né? E incendiou Roma. Então havia essa crença em Roma de que Nero iria voltar. E aí o Apocalipse fala daquilo que era, que não é, mas que vai ressurgir. Não era Nero, mas era alguém com o espírito de Nero, de fazer a mesma coisa que ele fez, perseguir a igreja. Foi exatamente o que aconteceu na história. Uma explicação mais simples é baseada na ideia de que o 7 é um número de perfeição e 6, portanto, da imperfeição, fracasso, mal. Portanto, 666 seria a descrição do extremo fracasso do intenso mal. O rei a ser descrito seria um homem muito mau. Por contraste, aqueles que recebem o Cristo perfeito que não falha, recebem a marca de Deus, ou selo da perfeição. Capítulo 7, os 144 mil de Deus. E veja, nós somos esses 144 mil porque nós somos selados. A Bíblia não diz isso? Nós recebemos o quê? O selo do Espírito Santo da promessa. Não é? Paulo fala isso aí. Nós temos o selo do Espírito Santo. Nós somos selados, certo? Agora, para que você não tenha dúvida nenhuma de quem são os 144 mil, a interpretação também se encontra aqui em Apocalipse. Abra aí Apocalipse capítulo 14. Agora vamos para Apocalipse capítulo 14. Apocalipse capítulo 14, esses 144 mil, eles vão aparecer novamente. E vamos ver quem eles são agora, o que vai ser dito, tá bom? Versículo 1, Apocalipse 14, a partir do 1. Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele
144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai. Ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que eu vi era como a de arpistas quando tangem na sua arma. Entoava um novo canto diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o canto, senão 144.000 que foram comprados da terra. A igreja foi comprada? Nós não fomos comprados por alto preço? Paulo diz isso. Qual foi o preço que fomos comprados? Qual foi o preço? O sangue de Jesus. Exatamente. Então já veja aqui quem são 144.000 que foram comprados da terra. Mas veja o versículo 4, o que é que vai dizer? São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos entre os homens, primícias de Deus, para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, não tem mal. Se isso aí, se você não vê a igreja aí, você não vê mais nada aí, redimidos, comprados. Quem são esses? A igreja. Agora, quando ele assim, não se macularam com mulheres, esse é um termo apenas para indicar a extrema pureza, entendeu? É somente isso, mostrar a extrema pureza da igreja. Não tem nada a ver, não queira aqui achar que é mais santo aquele que se consagra a Deus e não se casa, de forma nenhuma, pelo contrário. O casamento é abençoado, é o plano de Deus, ele foi projetado por Deus para o homem e para a mulher. Né? Aqui é apenas uma maneira de descrever a extrema santidade da igreja. A igreja é pura, sem mal, nunca fez nada, né? E viesse a tirar a sua pureza, não é isso? Batalha do Abagedon, isso aqui fica no capítulo 16. Capítulo 16. Nós vamos ver isso mais à frente. O reino de 1000 anos também, vamos trabalhar sobre isso. Bem, aqui tem alguma explicação, mas ainda vamos chegar lá, né? No final da tarde vamos chegar lá no capítulo 20. Né? Eu vou voltar essa parte aqui. Isso é de trabalho de Jesus. Algumas lições que não podemos desprezar: o poder de Jesus, a fraqueza de Satanás, que isso está derrotado, mas a fraqueza, mas devemos jamais ignorar os desígnios, né? Lembra que Pedro fala sobre isso, né? Fique atento. O dragão, o mesmo dragão que tentou destruir a igreja, agora também se volta contra cada cristão. Né? Esse é o seu objetivo. Jesus julga com justiça, Deus, o Pai, merece adoração, Jesus também é digno de adoração, como ele aparece no capítulo 5. Deus domina sobre a terra, o alvo principal do fiel é a comunhão com Deus. Aqui, gente, lembra que nós falamos dos reis de Daniel 7, com Apocalipse 17, né? Então veja a relação aqui, tá vendo? 5 reis de Apocalipse, também 5 de Daniel. Em Apocalipse nós temos aqui, não temos a relação dos 3, mas em Daniel ele fala de 3 reis que foram arrancados, né? Olha aí, Galvaote e Vitério. Então chegamos na mesma ponta, tá vendo? Porque existe o Vespasiano, Tito, então Domiciano, ele é o 8º rei em Apocalipse, e ele é o 11º rei em Daniel. Daniel tem 10 chifres, Apocalipse tem 7 cabeças. Daniel, 3 chifres estão arrancados, 10, tira 3, fica exatamente o 7 de Apocalipse. Então é a mesma profecia, apenas com detalhes diferentes. Né? Detalhes diferentes. Né? Aqui, vamos começar agora no capítulo 1, né? Primeiro, já falamos sobre ele, na verdade, né? João tem a visão de Jesus com óleo de fogo, no meio de 7 candeeiros, que representam as 7 igrejas. Né? E Jesus então vai enviar uma mensagem específica para cada uma das 7 igrejas. Né? Mais uma vez aqui, só para relembrar, olha, o
Qual o propósito do livro do Apocalipse? Conforto e esperança para os cristãos. Qual o contexto histórico? O conflito entre a igreja e o Império Romano. Qual a mensagem do Apocalipse? A igreja de Jesus Cristo é e sempre será vitoriosa. Qual o conteúdo da visão? O juízo de Deus que cai sobre o inimigo da igreja. Como é que esse juízo cai? Se fosse a visão, 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Depois disso, o Império Romano vai desabar. Não vai cair logo, não. Ele não cai logo imediatamente. Ele já vai ter muito poder, muita glória. Mas, se você pegar, assistir um documentário sobre a história do Império Romano, você vai ver que ele é uma linha decadente, da glória à derrota. O Império Romano se enfraquece, perde soldados em batalhas, existe corrupção dentro do Império. Tem imperadores que são completamente malucos, gastam, usurpam o orçamento, e finalmente esse império vai se bagunçando, vai se deteriorando, até que finalmente os bárbaros, que habitavam pacificamente em muitas terras romanas, vão se fortalecendo, até chegar ao ponto de eles invadirem completamente, e a cidade de Roma ser completamente destroçada, exatamente como descreve a profecia do capítulo 18, a queda da Babilônia. Então, tivemos a queda da Babilônia no Antigo Testamento, quando o Império Persa invadiu e destruiu a cidade, e vamos ter também a queda da Babilônia, agora Roma, desse primeiro século. Na verdade, não acontece no primeiro século, né, mas no século seguinte, vamos ter também a queda do Império Romano e a vitória da igreja. Já fizemos aqui um resumo dos capítulos, né? Aqui está um tema para cada capítulo. 7 chaves importantes para entender o Apocalipse. Primeira chave. Uma chave é conhecer que este livro foi dado, escrito e distribuído a certos cristãos em certo lugar, numa certa época. E nós sabemos que é essa, primeiro século. Qualquer interpretação deve considerar esse fato. A tribulação da qual o livro fala já estava acontecendo, pelo menos em parte, não completamente. Mas lembra que Jesus falou lá de Antipas, que havia sido morto. Então, teve a perseguição dos judeus, teve a perseguição de Nero. Então, muitos mártires já tinham morrido. Aquelas igrejas da Ásia seriam abençoadas por essa carta. E, claro, todas as igrejas, e nós também. Como é que, por exemplo, profecias sobre a Rússia, os Estados Unidos, o Papa da Igreja, ou qualquer outro evento, ia ajudar aqueles irmãos? Qual era o benefício que ia ter aqueles irmãos do primeiro século? Profecias falando sobre o Papa, sobre a Rússia, lá, e servir para quê para isso? Nada. Benefício nenhum. Ponto 2. Outra chave para entender o livro é conhecer que Apocalipse trata de eventos proféticos, eventos profetizados que aconteceriam em breve, logo. Isso é afirmado várias vezes no livro. Nós vimos aqui, não foi? No capítulo 1 e também no capítulo 22. A questão de não selar, exatamente porque estava perto de acontecer. Aqui, ó, estou falando isso aqui, ó. A aplicação de Apocalipse para nós hoje em dia não está nos acontecimentos por eles revelados, pois nós sabemos que se referia àquela época que foi escrito, mas nos princípios de encorajamento e vitória eterna para os cristãos em dificuldades. Então a mensagem do Apocalipse também serve para nós, porque nós também enfrentamos perseguição, provação e dificuldades. Terceiro, uma chave importante é conhecer que a visão está na forma de símbolos e figuras. Estes símbolos não devem ser entendidos de forma literal. Por exemplo, Satanás não é um dragão de cor vermelha, de sete cabeças nem 10 chifres. Nós sabemos bem disso. Né? Os símbolos representam pessoas, eventos, verdades e princípios. E para entender a linguagem simbólica, temos que interpretar o significado dos símbolos
com base no significado deles da época. Eu não posso dar um novo significado a um símbolo que ele já tem o seu significado. Eu não posso fazer isso. Outra coisa, às vezes a interpretação vem do próprio livro. Aliás, nós vimos aqui muitas passagens que a explicação está no próprio livro. Nesse caso, a interpretação é segura. Em algumas vezes, nós vamos ter que ir para outro livro. Por exemplo, quando fala ali de marcado por 154.000, quando fala das duas testemunhas. Então, nesse caso, nós vamos para o Antigo Testamento, e na sua Bíblia, geralmente, ela vai ter a referência do livro do Antigo Testamento, que usa aquele mesmo símbolo, e aí vai ajudar para a gente ter a interpretação. Né? Outras vezes, não vai precisar realmente de bom senso, para tentar entender de acordo com o contexto. Né? Aqui, olha, exemplo de quando a interpretação se encontra no próprio livro. Olha, temos aqui uma relação de vários símbolos de Apocalipse, e a interpretação está no próprio livro de Apocalipse. Maravilha. Exemplo, um semelhante a filho do homem, capítulo 1, versículo 13. E também versículo 17 e 18. O 7 candelabros, capítulo 1, versículo 13. Explicação, versículo 20. As 7 estrelas, capítulo 1, versículo 16. Explicação, versículo 20. As duas testemunhas, capítulo 11, versículo 3 e 4. Temos o dragão, os 144.000. O dragão, onde é que tem a explicação sobre o dragão? Capítulo 12, versículo 9. Quem são os 144.000? Capítulo 14, versículo 4. Capítulo da pouco. Quem é a besta do mar? A explicação, a interpretação está em capítulo 17, versículo 8. Quem são os 10 chifres? Apocalipse, capítulo 17, versículo 12. Quem é a prostituta? Apocalipse, capítulo 17, versículo 18. O que são as 7 cabeças? Apocalipse, capítulo 17, versículo 9. Todos esses textos aí são a explicação. Certo? Está dizendo exatamente o que é. Agora, quando é que os símbolos aparecem dentro do fato da Bíblia? Tem uma relação aqui, veja. O selo de Deus, selado. Apocalipse, capítulo 7. Aparece também em Ezequiel, capítulo 9. O Filho do Homem, que está em Apocalipse, é uma visão também retratada no livro de Daniel, capítulo 7, versículo 9, e também no capítulo 10, versículo 5 a 6, também Ezequiel. O trono do céu, que aparece no Apocalipse 4, também aparece em Isaías, capítulo 6, versículo 1, e também em Zacarias, capítulo 5, versículo 1 a 3. E ele não colocou aqui, mas também aparece no livro de Ezequiel, capítulo 1. O livro da vida já aparece no livro de Êxodo e Salmos. Medir o tempo, aquela ordem no capítulo 11 para medir o tempo, está também em Ezequiel, capítulo 40, versículo 3, e aparece também no livro de Zacarias, capítulo 2, versículo 1. Comer o livro, Apocalipse, capítulo 10, João recebeu ordem para comer o livro. Também Ezequiel, no capítulo 2, ceia para as aves, Ezequiel 39, como também a referência de Gog e Magog, representando nações reunidas contra o povo de Deus, também vem de Ezequiel, capítulo 28 e 39. Novo céu e nova terra, que aparece lá em Apocalipse, capítulo 21. E está também em Isaías, capítulo 65 e 66. Veja aí, quantos símbolos você tem em Apocalipse? E você pode pesquisar no Antigo Testamento. E você vai ter uma ideia, né, de onde vem, qual o sentido, né? Mais uma vez, o contexto histórico, né, é também uma chave para entender o Apocalipse, muito importante, né? Aqui tem toda aquela descrição que nós falamos, né, sobre a época histórica que a igreja passava no Império Romano, e quando Domiciano assume o poder, e ele vai agora intensificar a adoração. Aqui fala sobre os imperadores Calígula, Nero e depois Domiciano, os piores reis, né, que tiveram na época. Outra chave dessa visão, que é importante para a interpretação do livro também, e confirmar o contexto histórico, é sobre a data. Né? Então temos aqui as possibilidades, a data de Nero, Vespasiano e
encaixam perfeitamente ali na época de Vespasiano, até a chegada de Domiciano, que governou de 81 até o ano de 96. Foi nesse período que o apóstolo João morreu, tá certo? João morre nesse período, ou talvez um pouco, alguns anos depois. Não, ninguém sabe, não sabemos, não temos um registro histórico de como, da morte de João. O que se sabe é que morreu em velhice mesmo, tá certo? Morreu em velhice. Não foi na perseguição. Também outra chave é a maneira de interpretar, sabendo que o livro é simbólico, né? Então eu tenho que olhar para o símbolo e buscar o seu significado. Aqui tem os métodos de interpretação, método passado, método futurista, né? Nós entendemos que o Apocalipse tem um grande peso de cumprimento no passado, isso é verdade. Mas como nós falamos aqui também, lembra? Também existe uma visão futura para o Apocalipse. Ainda não teve o grande julgamento. Satanás ainda vai ser solto. Ele ainda vai ser jogado no lago de fogo, né? Ainda vai ter o grande julgamento. Então, essas profecias, claro, todas se aplicam à volta de Cristo e ainda falta acontecer. Ainda falta acontecer. Aqui é o esboço da visão, nós já fizemos essa parte, né? Eu vou dar um pulo aqui e a gente vai chegar até o capítulo 1. Capítulo 2 e 3, 4, 5, 6 agora. Pronto, capítulo 1, Jesus está no meio das igrejas, né? Já sabemos o significado, já estudamos nesse capítulo. Foi? 7 igrejas, número 7, simboliza a perfeição. 7 espíritos, que é o Espírito Santo de Deus. Jesus se revela como alfa e o ômega, o princípio e o fim. 7 candeeiros, são as 7 igrejas. Jesus está no meio dos candeeiros. Vestido de vestes que é a vestimenta do sumo sacerdote. Lembra que Hebreus declara claramente que Jesus é o nosso sumo sacerdote. Exatamente. Em Apocalipse ele aparece vestido exatamente conforme o modelo do sumo sacerdote. Cabeça e cabelo branco, né, escolha de pureza. Olhos como chama de fogo, pé de bronze, voz de muitas águas. 7 estrelas, que são os anjos, mensageiros de cada igreja. E espada na sua boca, né, que é a palavra, né, o poder da palavra de Cristo. No capítulo 2, nós vamos ter carta às 7 igrejas, né? Carta às 7 igrejas. Cada igreja tem aquele modelo, né, que nós vimos, né? Já falamos também sobre as cartas, né? E as igrejas tinham. Jesus vai citar. Aqui essas cartas é literal, agora aqui é literal, não é? A gente fala que tudo é simbólico. Agora, quando Jesus escreve para as igrejas, é para as igrejas dele. Aquela cidade tem aquela cidade mesmo. Os problemas que ele fala, aqueles problemas que existiam de verdade. Agora, existe um simbolismo nas cartas, é verdade. Jesus se aparece no detalhe da visão, que ele aparece no capítulo 1. Né? Ele faz uma promessa, que às vezes é a estrela da manhã, é uma coluna do santuário do seu Deus, é uma pedra branca, né? É uma coroa, ele faz promessas, né? Mas a mensagem é verdadeira para cada uma das 7 igrejas. Algumas igrejas recebem, geralmente as igrejas recebem uma crítica e uma exaltação, uma motivação, e um ponto positivo é chamado a atenção. Né? Teve uma igreja que só teve ponto negativo e teve duas igrejas que não tiveram nenhum ponto negativo. Vocês podem pensar, se Jesus hoje escrevesse uma carta para a igreja aqui em José Paulo, o que será que ele diria? Se ele escrevesse para lá onde eu congrego, igreja bloqueada, o que será que ele diria? Então, o modelo que Jesus repreende em cada igreja é aquele que nós devemos olhar para a igreja, os nossos campos, e ver, né, o que pode melhorar, o que podemos fazer, o que está ao nosso alcance, né? O que está ao nosso alcance. Porque as igrejas passam pelo mesmo problema. Existe tolerância contra o pecado ou não existe? Existe. Existe falsos profetisas por falsos profetas? Existe. Que influenciam os irmãos? Sim, isso acontece. Existem igrejas mornas, e até mortas, infelizmente, existe, né?
sermos uma igreja perseverante, que prega a palavra, que não é morta, mas que é uma igreja viva, que está todo mundo, né, voltado também para nós, não é isso? Então a casa das igrejas é um modelo para nós hoje, não é? Nós hoje que estamos na mesma caminhada. No capítulo 4, nós temos então a visão do trono de Deus. Olha, o capítulo 4 é interessante, né? Ele vê Deus sentado no seu trono. Ele vê 24 anciãos. E ele também tem a visão de 4 seres viventes que parecem anjos, querubins. Tem asas, né? Olhos, né? Rostos de homem, de águia, de boi, novilho, de águia, de novilho e de boi, exatamente. 4 rostos, né? Essa mesma visão Ezequiel também teve no capítulo 1. São seres viventes que estão lá diante de Deus. Os 7 espíritos também é relatado, né? E 24 anciãos. Quem são esses 24 anciãos? Eu não sei. Nós não sabemos. Não é dito. Apenas eles estão lá e eles depositam sua coroa diante do trono de Deus. O número 24 ele é sugestivo, né? Porque nós temos 12 tribos de Israel no Antigo Testamento e temos 12 apóstolos que dá exatamente 24. Seria uma representação de toda a liderança do povo de Deus na terra. Mas eles não são identificados por nomes. Tá certo? Estão lá, gente de glória. E na mão de Deus Todo-Poderoso, que é descrito por toda aquela radiância de brilho, de pedras preciosas, tem um livro. E João fica muito triste porque é dito que ninguém tem condições de abrir o livro e revelar aquela mensagem. Até que é dito que ele não chora. E aí nós chegamos no capítulo 5, né? Então aqui no capítulo 4, ele viu uma porta aberta no céu, né? Ele tem uma visão celestial. Ele vê o trono e alguém sentado, e ele vê aspectos de pedras preciosas, no arco-íris, né? Representando a aliança de Deus. E 24 anciãos, como ele diz aqui, ó, simboliza a igreja. No Velho Testamento, 24 é o número das turmas dos sacerdotes, também tem isso, né? As coroas são de vencedores. Sentados nos tronos, eles estão reinando. Roupa branca representa pureza. Relâmpagos, vozes, trovões, 7 tochas de fogo, representando o Espírito Santo. Mar de vidro e os 4 seres viventes são os querubins, defensores da justiça e da santidade de Deus. Depositam suas coroas diante do trono e adoram sem cessar. Resumo do Apocalipse, capítulo 4. Apocalipse ensina a vitória da igreja sobre seu inimigo, Satanás, que agiu por meio do Império Romano. A luta seria dramática, horrível. E as cenas que seguiriam poderiam aterrorizar os leitores. Antes, porém, de ver toda essa batalha, era preciso dar confiança e segurança. Esse capítulo começa então com Deus sentado no seu trono. Qual era a visão que os romanos, qualquer morador daquela época, qual era a visão que ele tinha do trono? Quem era que ele via sentado no trono? O imperador, né? O imperador em Roma sentava-se no seu trono e as pessoas achavam que ele era um Deus. Mas João envia para as igrejas, mostrando para eles quem é realmente que está sentado no trono. É o Deus Criador do céu e da terra, e tudo está debaixo dele. Então não é esse império poderoso que vai ter condições de afrontar a igreja do Deus vivo, não é verdade? É como Davi falou sobre Golias, né? Quem é esse, né? Que quer afrontar o povo de Deus? Então é exatamente essa mensagem. No capítulo 5 vai aparecer Jesus, representado como o cordeiro que foi morto. Ele é digno de tomar o livro e de abrir os selos, né? Então agora vai começar a mensagem de Deus, vai iniciar o juízo de Deus. O próprio Cristo
derrotar, ele é a raiz de Davi, ele é o cordeiro como que tem sido morto, mas está vivo, não é isso? Tem 7 chifres, 7 olhos, e eles entoam um novo canto e reinarão sobre a terra. No capítulo 5, então, Jesus vai abrir os 7 selos. Vamos ver aqui rapidamente o significado de cada selo, porque agora lembra, os 7 selos é o começo da reação de Deus, certo? Deus agora vai reagir, Deus vai mostrar a sua resposta. Até então, a única coisa que se vê é o quê? Perseguição e morte. Perseguição e morte. Assim foi no judaísmo, Saulo arrastando milhares para a prisão, Estevão foi morto, morte. Depois tem um momento de suspiro, mas veio sobre perseguição judaica, aí vem Nero. Nero continua mais ou menos com perseguição e morte. Então a igreja precisava de uma resposta divina, e essa resposta vai vir agora, né? Primeiramente com os 7 selos, e é Jesus quem vai abrir. Então, esse selo aparece aqui exatamente no seu formato, tá vendo? O livro no formato de pergaminho, enrolado, né, como era naquela época, né? E aqui repara, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cada selo vai abrir uma revelação, uma mensagem, né? Os primeiros selos vão revelar 4 cavaleiros, né? Primeiro selo, um cavaleiro, segundo selo, outro cavaleiro, e assim por diante. Assim por diante. São os 4 novos juízos de Deus. Ele cita também Apocalipse 7, 9, Zacarias capítulo 6, e também tem essa visão dos cavaleiros. O primeiro cavaleiro, veja aí Apocalipse capítulo 6. Apocalipse capítulo 6. Qual é o primeiro selo? É um cavaleiro branco, não é isso? Vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos, e eu vi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: vem! Vi então que eles um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Quem é que começa agora trazendo o gesto de reação de Deus? Quem é que aparece sentado no cavalo branco com um arco e uma coroa de vencedor? Quem seria esse? Quem você acha que é? Esse vencedor? Jesus, né? O branco simboliza pureza. Quem é puro? Jesus. É Jesus, a palavra viva de Deus que julga. Jesus é o primeiro juiz. Então Jesus geralmente, você sabe, você já assiste filmes assim, naquelas batalhas que o exército vem. Quem é que vem no meio liderando o exército? Não é o general? Não é o líder? Não é isso? O rei? Exatamente. Então, a reação de Deus, os selos, as trombetas, as taças, é como uma reação de Deus, é como um exército de Deus. Então, quem vem liderando, quem abre o primeiro selo, quem é o primeiro selo, inclusive? O próprio Jesus Cristo. Sua coroa é de vencedor. Em Apocalipse, a coroa significa Stefanos, que quer dizer coroa de vencedor. E a lembra é usada por rei. A cor do cavalo é de vitória, pureza e justiça. Depois temos aqui no versículo 3, o segundo cavaleiro. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo selo vem dizendo: vem! E agora sai um cavalo vermelho, e o seu cavaleiro foi-lhe dado a tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também foi dado uma grande espada. Simboliza o quê? Guerra. Vermelho de sangue significa guerra. Deus vai usar guerras para castigar o Império Romano. Certo? E o Império Romano enfrentou muitas guerras e batalhas. E também teve muito sangue derramado. Eles derramaram sangue. Mas eles também tiveram seu sangue derramado. Lembra que foi dito isso lá em Apocalipse? A gente viu mais à frente, foi? Derramaram sangue. É necessário também que o sangue deles seja derramado. Então Deus vai usar também as guerras. Agora, não é a igreja que vai montar um exército, subir no cavalo e vai fazer guerra com o Império Romano. Não foi necessário. Deus tem o seu exército. Eu acredito que Deus usou os bárbaros como flagelo e castigo contra Roma, sabia? Não tenho dúvida disso, você pode acreditar.
governo sobre ele. E sabe como era o apelido dele? O flagelo de Deus. Parece brincadeira, né? Mas esse era o apelido dele. O flagelo de Deus. Sabe como é o nome dele? Átila. Quem já ouviu falar aqui sobre Átila? Rei dos Hunos? Quem já ouviu falar? Pesquisa depois, tem um filme dele. Átila, Rei dos Hunos. Ele apavorou o Império Romano. Na época de Átila, os Hunos, a ordem de cavaleiros dos Hunos, quase que devastaram o Império Romano. Os imperadores tiveram que negociar com ele, para ele não levar seu exército e acabar com o Roma. Então, os bárbaros foram exércitos que Deus vai usar como castigo também contra Roma. Esse representa o segundo cavaleiro. O terceiro é o cavaleiro preto, né? Apocalipse, no versículo 5, né? Quando abriu o terceiro selo, ouviu o terceiro selo dizendo: vem. Então, vi e eis um cavalo preto. E agora repare o detalhe: ele tem uma balança na mão. Esse cavaleiro tem uma balança na mão. Certo? Balança se pesa, aquela balança de pesado imenso. Agora veja o que vai ser dito. E eu vi um pouco de voz no meio de 4 seres viventes dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite do vinho. Gente, está caríssimo. 1 denário era uma moeda de 1 dia de trabalho. E repare que está caríssimo isso aqui. Uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário. Era como se dissesse assim hoje, ó, uma medida de trigo por R$1.000. 3 medidas de cevada por R$1.000. Quem que poderia comprar uma dessa? Então, o que é que representa isso aqui? Fome. Fome. Ninguém vai poder. É fome, escassez de alimentos. Com a balança se mede a comida, que é escassez. 1 denário é o salário de 1 dia. Assim o homem trabalhou o dia inteiro só para poder comprar essa bicharia essencial. Luxo, vinho e azeite não está em falta, porque ninguém quer comprar. Ninguém cozinha azeite sem trigo, nem bebe vinho sem pão. Todo dia é usado para sobreviver. Deus iria usar a falta de alimentos também como castigo divino. Quarto selo é um quarto cavaleiro, e esse é bem tenebroso. Esse aqui é para filme de terror mesmo. Ele é preto. Preto não, ele é amarelo, ele é amarelo. Esse amarelo você entenda. Não é esse amarelo aqui não, não é esse aqui não. Sabe aquela pessoa quando ela está pálida, a pessoa doente, a pressão baixa, já viu isso aí, né? A pessoa fica até os lábios fica branco. Não é? Deixa eu falar com ele. Trazendo tudo bem. Depois. Então, está na balança. Então, veja bem, esse cavaleiro, ele está parecendo como um defunto. Ele parece um defunto. Branco, pálido. E representa o que isso aí? Morte. Representa a morte. Né? Aqui, ó. Cavaleiro amarelo. Aqui se completa a figura dos 4 cavaleiros. É o juízo de Deus em todas as suas formas. Em vez de inferno, deve ser o Hades. Olha aqui, ó. Cavaleiro amarelo. E o seu cavaleiro, sendo esse chamado morte. E o inferno o estava seguindo. Aqui, gente, veja bem, a minha tradução aqui diz inferno. Se você tem a NVI, acho que não fala inferno, talvez fale Hades, ou fale o mundo dos mortos. Você pode verificar aí na sua Bíblia, tá bom? Se você tem a revista atualizada, fala inferno. Mas se você tem a linguagem de hoje, se você tem a NVI, ela vai falar ou Hades, ou o mundo dos mortos, que é a tradução correta, tá bom? Correta. Então, a morte e o mundo dos mortos vem seguindo ele. Ele é um cavaleiro da morte. Ele vem trazendo a morte e o Deus. Siga aquela figura que você tem, lembra? Daquela figura com capuz que tem aquela coisa que tem, aquela figura da morte, né? Que ela aparece, opa, chegou a sua vez. É aquela brincadeira, né? Chegou a sua vez. Não, agora não. É agora. Exatamente. É esse cavaleiro aqui. Esse cavaleiro aqui. Agora ele está muito. A pessoa aí pintou
que é muito fundamento aqui. Ainda bem tenebroso, ainda bem tenebroso. E sempre é a quarta parte, né? É a quarta parte, repare. Foi lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra. O que quer dizer isso? Deus está mandando castigo, mas ele ainda é proporcional, tá vendo? É como aquela mãe que chegou no menino, deu umas palmadinhas e diz: olha, esse bate umas palmadinhas aqui e se comporta. Nas suas palmadas já é um aviso, né? Estou dando umas palmadinhas aqui, se continuar, vou dar uma pisa maior, né? Então, é mais ou menos isso aí, tá bom? Deus está dando castigo aqui, proporcional de aviso, né? É uma advertência. É uma advertência. Agora, o quinto selo, gente. O quinto selo, ele vai reproduzir a reação, tanto no céu como na terra. A igreja ia ter essa reação. Os irmãos iriam dizer: meu Deus, até quando vai isso? Não aguento mais. Não suportamos mais tanta morte, tanta perseguição, violência. Nós não temos paz, nós não podemos reunir, não podemos fazer nosso culto, não podemos evangelizar. Então, os irmãos iam chegar ao momento de estarem cansados e dizer: Senhor, até quando? Esse quinto selo apresenta esse clamor e a resposta de Deus. Veja o que é que Deus vai dizer. Aqui em Apocalipse, capítulo 6, que nós estamos, né? Versículo 7, veja. Aliás, versículo 9. O quinto selo, versículo 9. Versículo 9. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Eles estão clamando, né? É uma voz de clamor. Até quando, Senhor? Até quando vai ser isso? Versículo 11. O microfone já morreu. Entendeu? Qual foi a resposta? Então, a cada um deles foi dada uma vestura branca e lhe disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles. Entendeu? Então foi dito a eles que aguardassem ainda. Deus está no controle. Deus sabe o momento de agir. Gente, isso é uma mensagem muito boa para nós. Às vezes nós queremos resposta logo. Nós queremos as coisas imediatas. Hoje o mundo é tudo automático, né? É tudo já. Né? Deus sabe o momento certo. Então aqui eles deveriam aguardar. Deus vai agir no momento que ele sabe que é o momento correto. Qual é o momento de Deus para a minha vida e para a nossa vida? Nós não sabemos, tá bom? Como é que o Salmo diz, né? Espera no Senhor, né? Espera por o Senhor. Então, se você aguarda alguma coisa de Deus, espera no Senhor. Nunca perca sua esperança. Tenha confiança. Tenha confiança. Deus sabe o que você passa. Deus sabe de todos os problemas. E Deus sabe o momento certo que as coisas devem acontecer. Não é verdade? Agora vamos para o sexto selo. Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo, e agora o sexto selo, ele vai revelar, parece que é o fim do mundo. Olha, se isso aqui fosse literal, o Apocalipse terminava aqui. Não ia ter mais capítulo 7, não terminava aqui. Porque só isso aqui, se isso aqui acontecesse, acabava tudo. Olha aqui, ó. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram na terra. Nossa, como é que pode acontecer? O sol, nem o sol tinha condição de cair na terra. Nem o sol é imenso, o sol é enorme. Então, como é que as estrelas iam cair sobre a terra? Então, você percebe que isso é uma linguagem, né? Dramática, né? As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira, quando abalada por ventos fortes. Olha, o céu se recolheu como um pergaminho, quando se enrola. Todos os mãos e ilhas foram movidos de lugar.
sol negro, lua e sangue, estrelas caindo, né? Esse é o drama da linguagem apocalíptica. Resumo de Apocalipse capítulo 6. Jesus começa a revelar o futuro com respeito à luta entre Deus e seus adversários. Nós já sabemos o placar final de qualquer luta assim. Então a mensagem desse capítulo é que Deus virá em juízo contra os adversários da igreja. Nós tivemos quantos selos até agora? 6, né? Então, vai ter, antes de chegar ao 7º selo, vai ter a visão de preparação, né? Vai ter a visão de preparação. Então nós vamos ter aqui a visão dos 144 mil selados de Deus. No caso aqui, selados de Israel. Ele vai usar aqui a linguagem do Antigo Testamento. E cada um aqui vai ser identificado com uma tribo, né? Com uma tribo. Versículo 4. Então viu o número dos que foram selados, que eram 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Israel. Aí vai enumerar cada tribo, né? Cada tribo. Esses 144 mil, eles têm um selo sobre a fronte, né? Esse símbolo vem de Ezequiel capítulo 9. Em Ezequiel capítulo 9, tá certo? O que é que acontece? O profeta Ezequiel, ele está lá no cativeiro. Deus, em espírito, leva ele para Jerusalém. Veja que coisa, vai Ezequiel. Ele está no cativeiro, lá na Babilônia. Mas em espírito ele é levado para Jerusalém. E lá ele vê como que um anjo, um estojo, para marcar lá em Jerusalém todo aquele que não era participante daquela idolatria. Eles foram marcados. Qual é o sentido ali? Veja, a cidade ia ser destruída pela Babilônia. Antes disso, Deus ele tem uma visão de como que o anjo selando, marcando aqueles que eram fiéis. Provavelmente eles foram preservados quando houve aquela invasão da Babilônia. Agora o mesmo símbolo é transportado agora para o cenário de Apocalipse. Esses 144 mil agora representam os fiéis. Quem são os fiéis agora? É a igreja. É a igreja que persevera. Então esse selo é um sinal de Deus dizer que a igreja está no seu controle. Está marcado ali. Deus sabe quem é cada um dos seus filhos. Então é um grande conforto para nós sabermos que nós temos essa marca. Nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. Nós estamos marcados por Deus, né? Temos esse conforto. Que hora vai ser o intervalo? Opa, daqui a pouco. Então. 144 mil de Israel. Quando do servo de Deus foram selados, em Ezequiel capítulo 9, todos. Assim aqui, todos os servos de Deus são selados, ou seja, imunes da ira de Deus. O número 144 mil representa todos os cristãos. 12 é o número do povo de Deus. 12 tribos, 12 apóstolos. 12 vezes 12 dá 144. 1000 quer dizer uma totalidade. Então representa a nova Israel de Deus. Eles têm palmas nas suas mãos, estão vestidos de branco, jamais deram fome, e estão sob a proteção de Deus. Apocalipse 6 terminou com a pergunta. Qual foi a pergunta que terminou no capítulo 6? Capítulo 6, versículo 17. Porque chegou o grande dia da ira deles. Quem é que pode suster? A pergunta é: quem é que vai aguentar isso aí? Qual é a resposta? A resposta está no capítulo 7. A igreja vai suportar. Deus vai mandar castigos. A igreja vai suportar. Ela vai prevalecer. É verdade, alguns vão morrer. Deus não esconde isso. Até falou aqui, né? A gente viu aqui no capítulo do 5º selo, né? No 5º selo aqui foi dito, né? E ainda alguns vão morrer. Capítulo 6, versículo 11.
mas a igreja está sob proteção de Deus. Né? Então, aqui termina o capítulo 6, aliás, o capítulo 7, né? Aqui termina o capítulo 7, com a resposta dos 144 livros. Agora vamos para o intervalo e depois nós vamos começar agora, porque vai ser aberto o 7º selo. Atenção, gente. Vai abrir o 7º selo. E o que é que ele vai revelar agora? Acaba? Abriu o 7º selo e pronto, acabou? Não. Ele vai ampliar, né? As pragas de Deus estão em evolução, tá? Vai aumentar. Então agora vai ser amplificado para 7 trombetas. Capítulos 8 e 9. Né? Então depois do intervalo, cada um prepare. Quando for para voltar, vai ser tocado primeiro por ele. Então, vamos tentar de voltar para cá, viu? Estava na balança. Na balança.